Bom, boa noite. Eu me chamo Wesley Alencar. Atualmente estou cursando o quinto período de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Essa atividade aqui, ela é a primeira sprint da atividade de desenvolvimento de aplicações corporativas, que é ministrada pelo professor Elenilson Vieira, né? E a gente vem aqui no nosso Trello, a gente consegue ver que a nossa backlog da nossa sprint seria estudar o sistema. Então, primeiramente, a gente deu uma estudada no back-end, no front-end. No back-end havia um pouco mais de familiaridade, né? Já que a gente já tinha desenvolvido mais em relação ao back-end, já tinha dado uma olhada mais um pouco a fundo. Então, em relação ao back-end, a gente só precisou dar uma estudada em como funcionava a nossa API do Swap, o consumo da nossa API, né? E aí, depois disso daí, a gente partiu para rodar o sistema, o back. A gente rodou o back. E aí, em seguida, a gente já clonou o repositório. E a gente foi pro front. Então tá aqui o front. O que a gente vê aqui é o seguinte. Antes, aqui no front-end, a gente conseguia acessar normalmente aqui, né? Montar um horário. Só que aí a listagem de dados estava completamente quebrada. Esse quadro aqui do lado estava completamente quebrado. Então o footer aqui, ele se duplicava. Tinha um footer aqui no final. Esse sétimo período estava quebrado aqui para baixo. E aparecia um footer mais ou menos aqui em cima do quinto período. Ou era aqui do quarto. Por trás de todos esses itens aqui. Então, o que eu fiz primeiramente foi organizar essa estrutura aqui. Lá no código já já eu vou mostrar. A gente também tinha a listagem de dados que estava toda quebrada. Então, também deixei um cardzinho assim. Posteriormente, possa ser que sofra modificações esse card, né? Aqui foi essa versão inicial, então o cliente ele já consegue visualizar todos os cards que ele cria. Aqui tem duas disciplinas de teste aqui. Só que realmente foi eu que criei esses dois testes. Pode perceber até que um aqui é bloco 1, o outro é bloco 2, laboratório 5 e laboratório 6. Então são diferentes, eu criei dois tipos diferentes. E aqui no front-end, primeiramente a gente, aqui na nossa lista, eu dei uma modificada. A estrutura permaneceu a mesma, a gente tem aqui essa lista de liaisons aqui que vai percorrer e vai adicionando card por card de cada liaison, né? Então, eu também modifiquei a estrutura do card DND, que é o cardzinho, e essa lista aqui, como eu já disse, então a gente antigamente não tinha nenhum tipo de ordenação, como é que eu posso dizer, de manipulação de tela através de algum tipo de display para fazer essa organização. Então é só position relative ou position absolute e saia posicionando as coisas na louca, né? Então o que a gente colocou aqui foi um display flexbox. Então a gente diz que o display é flex, a gente diz a direção que vai ficar, nesse caso aqui, column. Então, os caras vão ficar em listagem assim. Se eu tivesse colocado o row, eles iam ficar pro lado aqui, só que é o contrário, né? Para ser uma listagem vertical. E aí, houveram mais algumas modificações aqui no header também, no H2 do header, que também era position absolute. Então, esse cara aqui, que não parece ser um H2, é porque, no caso da lista aqui, esse cara aqui, ele tava quebrado, ele tava aqui no cantinho, se eu não me engano. E os cards nem apareciam, na verdade. Então, foi isso daqui que a gente fez no list. A gente deu primeiramente uma organizada. Eu coloquei aqui uma bordazinha aqui cinza, com um tomzinho de cinza. é, Só pra deixar um pouquinho mais bonito. E se a gente vier aqui também no card, também coloquei aqui display flex, a direção do display, foi para os caras ficarem de lado. E aqui, nesses dois caras aqui, eu coloquei um span. Então a gente vai ter os dois em uma linha só. Se a gente vier aqui no card, se a gente vier aqui nele, nesse cara, a gente vai ver que aqui no final houve uma modificação da estrutura. Então aqui a gente tem o header normalmente com H2 aqui que eu modifiquei. E a gente também tem aqui um span. Esse span ele vai ter primeiramente o bloco, que ele vai estar aqui no caso bloco 5, bloco 2, laboratório 5, né? E a gente também vai ter aqui o botão de editar, que eu apenas copiei, que ele tava aqui embaixo, tava todo bugado. E eu deixei ele aqui, né? Se eu tirasse ele daqui, viesse colocar em outro canto, já ia ficar totalmente quebrado, né? Então, vamos colocar onde tava. Ficou assim. E aí, do card da listagem, basicamente foi isso. E aqui sobre essa estrutura aqui, não, foi só algumas pequenas alterações, eu acho que talvez nem precise ressaltar, eu apenas resolvi o problema de repetição aqui desse cara e também adicionei um display flex aqui, então a gente vai tentar trabalhar aqui nesse projeto
em relação ao CSS, né? Sempre utilizando display Flexbox, que é padronizado no CSS, e também porque o Flexbox é muito bom para organizar, não é um position relativo, é um position absoluto que vai colocar umas coisas aleatórias na tela, né? Claro que aqui um position fixed foi necessário para o cara ficar fixado aqui na tela, só que não é dessa forma que a gente tem que resolver esse problema do CSS sempre com position, né? Então é bom a gente aplicar um display diferente para conseguir organizar isso daqui e para conseguir se adaptar à tela. Então, do front-end foi isso. Se a gente vier aqui na home, tá tudo padrãozinho, como já estava antes. Tem só o meu login aqui, que eu já fiz o login. E continua, o usuário ainda consegue fazer todos os cadastros. Se ele vier aqui em cadastrar uma aula, tem alguns dados que eu já deixei pré-cadastrados aqui. E foi isso, né? Também modifiquei algumas coisas no back-end, que foi só em relação aos usuários padrões, que foi eu e Arthur. Então a gente colocou nossa matrícula padrão. E é isso, professor. Nessa primeira sprint a gente resolveu essa listagem de dados e foi isso.